Bom dia! Meu amigo, o tanto que eu gosto de animes antigos não chega nem perto do tanto que vocês gostam. Inclusive, a primeira parte desse vídeo foi parar nos mais hypados da semana, e eu só tenho que agradecer a vocês. Então hoje, vamos continuar essa história. Uma história complicada sobre amor, mas dessa vez com um pouco menos de solidão e talvez um pouco mais de sexo e robôs gigantes. Seja muito bem-vindo a Fooly Cooly, ou para os mais íntimos, FLCL. Bom, o quarto episódio começa em um jogo de beisebol. O avô do Naota é líder de um time chamado Marcianos, e ele tá morrendo de raiva porque no outro time tá a Haruko. E a gente já viu que essa mulher tem uma força sobre-humana, mas dessa vez, o problema não é ela. Muito embora o problema sempre seja culpa dela, mas dessa vez em específico, o problema é o Naota. O time tá bem desolado desde que o irmão dele saiu para jogar no exterior. E acontece que o Naota é muito ruim jogando beisebol. Sendo sincero, ele nem tenta. E é claro que ele não tenta. De novo, o Naota tá frustrado. No primeiro episódio, era por causa do irmão dele e a mudança da Haruko. Agora é por causa disso. Aparentemente, ela e o pai dele estão estranhamente próximos demais. De um jeito completamente esquisito, principalmente considerando que ela não gostava nem um pouco dos avanços do velho, mas agora eles estão se esfregando e... Ok, pra gente que assiste isso aqui é repulsivo, e para o Naota, isso é estranho porque ele tá com ciúme, mas ele não vai de maneira nenhuma admitir isso. Então aparece esse cara. Esse homem sobrancelha é o Comandante Amaral. Ele é o comandante do serviço de imigração da Patrulha Galáctica. E ele chegar em uma Vespa igual a Haruko já é uma dica sobre isso. E aparentemente, ele sabe sobre ela. Uma coisa que eu acho bem legal nesse anime é que às vezes ele esfrega uma coisa na sua cara e logo depois ele tenta falar com metáforas, tipo, esse cara comprar um pão apimentado, já que o Naota não gosta de comida azeda ou picante. E o cara responde que é por isso mesmo que você não deve ficar com ela. Isso aqui é coisa de adulto. Meu amigo, eu acho que essa foi a maneira mais sutil que eu já vi alguém dar um tapa na cara de outra pessoa. Mas é claro que não é tão simples assim. O homem sobrancelha vem com esse ar de super shed, mas o que ele fez foi dissecar o pão procurando por veneno e depois jogou ele fora. Afinal, ele também não gosta de comida picante. Isso é um negócio muito louco, mas depois eu explico o porquê. Vamos continuar com a história primeiro. O Naota passou o resto da tarde com a Mamimi, e quando ele voltou pra casa e reencontrou com a Haruko, ela perguntou se ele quer que ela ensine ele a jogar beisebol, pra não fazer feio igual hoje cedo. Mas lembrando que ele tá bravo com ela, ele recusa e nós temos essa cena. やっぱりあんたの頭じゃないとダメね。 Ok, vamos quadro a quadro. A cabeça do pai, ela espreitando atrás dele, a própria cabeça e depois um abraço. Isso aqui foi uma ameaça. Ou talvez um flerte, eu não tenho certeza. Mas por via das dúvidas, ele aceita deixar ela ensinar como rebate. Então, tá vendo aquela estrela? Aquela que com certeza não é um robô gigante vindo em nossa direção? Então, imagine como se você pudesse rebater ela. Para falar a verdade, ele ficou um pouquinho feliz com isso, mas essa felicidade só vai durar até ele acordar à noite ouvindo uns barulhos bem estranhos, olhar na sala e de repente... Acontece que dessa vez a cabeça do Naota não vai virar um monstro, mas sim um localizador para aquela coisa. E acontece que, por causa disso, ele tá alucinando e não é pouco. No dia seguinte, todo mundo vai lá assistir o jogo, inclusive a Mamimi, porque ela quer ver o robô jogar. E o Naota fica em casa, com o pai dele, que tá cheio de marcas pelo corpo. Aparentemente a Haruko é a mulher gato. E essa é outra sequência muito bem animada e muito difícil de explicar. Mas enfim, o Naota tá com ciúme. Esse, por ser um sentimento ruim, muito ligado à inveja, a gente gosta de fingir que não sente ciúme. Mas deixa eu te contar um segredo. O ser humano ainda é aquele primata do neurônio ativado. Todo mundo que você conhece sente ciúme de alguma coisa. A diferença é você saber viver com ele, sem fazer mal pra ninguém. Ou deixar a raiva subir a cabeça até explodir, até desejar fazer mal, até desejar machucar, podendo chegar ao ponto até de machucar uma pessoa que você ama. Parece, mas ele não bateu no próprio pai. Primeiro, porque ele bateu na TV. Ele diz pra si mesmo que só acertou a TV, e não foi por causa da menina, embora esteja muito claro que foi sim por causa da menina. Ele tá alucinando durante esse interrogatório com o Amaral. Mas o Amaral aqui não é uma alucinação, e na verdade isso também não é um interrogatório, porque ele não matou o seu pai.
Acontece que tem várias coisas que você precisa saber sobre a Haruko, a missão da Patrulha Galáctica aqui na Terra e a caçada pelo Atonsky, mas eu te explico isso melhor depois. Acontece que, mesmo que você desse com esse taco na cabeça do velho, não teria problema nenhum, porque aquele não era o seu pai, e sim um robô massageador da Haruko, que ela fez no formato do velho, e depois escondeu de verdade no armário. Esse anime é meio doido, né, cara? Mas tá tudo bem. Parece que o velho foi de base, mas ele só tá desidratado. Um pouquinho de água e o nosso único problema será o satélite caindo. Agora, pela primeira vez no anime, ele vai tentar te explicar um pouquinho dessa confusão. O que está acontecendo aqui é que a Haruko abriu um canal NO na cabeça do Naota. NO significa Nerve Overdrive. É aquele choque que ativa o instinto de lutar ou correr. Aqui, esse choque é utilizado para criar um buraco de minhoca, que pode conectar até centenas de anos-luz de distância. E é por isso que os monstros saem da testa dele. Eles estão sendo teletransportados de outro lugar. Mas nem todo mundo é compatível. O cérebro confuso e dividido de um adolescente triste na puberdade é aparentemente uma porta muito boa. Já a cabeça do velho não serviu para a ocasião, e a Haruko só se livrou dele. Quem diria que colocar uma alienígena desconhecida pra dentro de casa talvez não fosse uma boa ideia, mas sei lá. Meio que essa confusão toda já tá acontecendo e a gente precisa dela pra resolver. Nesse momento, tem um satélite bomba vindo em nossa direção e não adianta evacuar a cidade, até porque ele tá mirando na testa do Naota. E mesmo que a gente evacuasse a cidade, a explosão ainda vai alcançar todo mundo. O que tá vindo do céu é uma extinção em massa. Só que dessa vez vai ser diferente. Não dependa tanto dessa menina, Naota. É você quem vai resolver essa situação agora. Aí, ela enfia a mão dentro do crânio dele pra tentar tirar alguma coisa. E o que sai de lá é um baixo, igual a arma dela. E tipo, ok, cena estranha, mas a gente já tá até acostumando. Mas aí corta pro controle do Amaral e tá todo mundo com sanguinho no nariz. Porque aparentemente isso aqui é algum tipo de ritual alienígena muito safado e não contaram pra gente. Mas ok, eu não quero comentar sobre isso, ok? Agora tá com você, Naota. O satélite joga uma bomba no formato de uma bola de beisebol. Sabe, o tema principal desse episódio foi ciúme, mas também tem o fato da paralisia do Naota. Enquanto a vida acontece ao entorno dele, o modus operandi do menino é a inação. Nem tentar fazer algo a respeito, nem correr e nem lutar, é só ficar parado. Mas nessa hora, tudo muda. Ele tá ali, sozinho. E se ele não fizer algo a respeito, todo mundo vai arcar com as consequências. Sem tempo para pensar, sem chance de desistir, ele vai e gira o taco. Eu gosto muito como isso volta de novo naquela dinâmica do pão apimentado, de esfregar algo na nossa cara e depois fazer mistério. Girar o taco, swing the bat, pode significar reagir, tomar uma atitude, talvez tomar uma atitude com a Haruko. Enfim, essa cena é muito louca. E bom, no capítulo seguinte, o anime só desiste de fazer sentido e começa a meter o louco. Acontece que o velho tá lá tentando espiar a Haruko de toalha. Deixando claro, isso é um crime. Aí, ela fica um tempinho fazendo referências a cantores pop, dá uns tiros e joga o Naota violentamente contra a cama. E me perdoe, mas por motivos óbvios eu tenho que censurar essa cena. Aí, se vendo encurralado, os tiros do Naota crescem. E sim, essa frase está no plural. O pai do Naota pega eles no flagra, fica bravo e chama eles para um duelo de airsoft. Durante o duelo, uma agente do Amaral é mandada para dar uns pipocos no Kant. Eles fazem uma piada com South Park e a atiradora não saber soletrar, eu também não entendi. A Haruko devolve a bomba e o pai do Naota, que estava vestido de bigodinho, cai no córrego, junto com a moça das armas. Agora eu vou te dar 3 segundos para você absorver todas as informações e nós vamos seguir em frente, tá bom? Vamos lá. Ok, depois de 8 minutos sem fazer nenhum sentido, o Naota é atropelado pelos amigos dele, que estavam fazendo entregas. E agora, a situação vai virar o extremo oposto do episódio anterior. Até ontem, o Naota era um menino reprimido e indeciso. Agora, ele é o herói que pilota um robô gigante e salvou a cidade de uma bomba que caiu do céu. Ele vê a chance de parecer descolado e assume o personagem, deixa isso subir a cabeça. E deixa eu te contar, isso é problemático. Fora essa situação inusitada, onde as 3 meninas que demonstraram interesse no Naota agora estão todas juntas no mesmo lugar. E tipo, pra Haruko isso meio que tanto faz, ela já tá saindo na frente mesmo. Mas pra essas duas, fica ali um negocinho no ar, entende? É um pouco de admiração, um pouco de ciúme, um pouco de raiva, um pouco de cinismo e talvez um pouco de nada. Muitas vezes, só não vai ser nada mesmo. E é claro que o moleque que descobriu literalmente ontem que a vida não é só depressão e robô gigante, não vai saber lidar com isso e vai acabar entendendo tudo errado. E quando ele puxa a Mamimi pelo braço, eu
Botei a mão na cabeça e pensei, não, mano, você não vai fazer isso, vai? Ao mesmo tempo, a Haruko foi tirar satisfação com o Amaral, já que ele mandou um ataque ao Kant. Se o robô não fosse blindado e quase indestrutível, isso poderia ter acabado mal. Só que a parada é literalmente essa. No meio dessa luta estilo Matrix deles, o Amaral revela que aquela coisa é muito perigosa. E se a Polícia Galáctica não der conta dele logo, a Medical Mecânica vai iniciar a fábrica e não vai mais negociar com a gente. Mas agora, você pensa o seguinte, lá no segundo episódio, a Haruko falou que o Kant foi fabricado pela Medical Mecânica. E como a gente não conhece outra fábrica que produza robôs gigantes, a gente pode assumir que todos os robôs que saíram da testa do Naota também são da Medical Mecânica. Então, por que essa empresa tá tão fissurada em destruir um robô que eles mesmos fizeram? Então, é que o problema não é o robô, mas o que tá entrando nele. Uma entidade que ainda está presa dentro do canal NO na testa do Naota. E é por isso que quando ele assimila o menino, o Kant fica vermelho e muito mais forte. Essa é a maior ameaça conhecida pela galáxia, o pirata espacial Atonsky. Aí, a gente tem uma trocação de tiro muito louca durante alguns minutos, só pra mostrar como a Haruko é muito rápida e muito apelona. Enquanto isso, o Naota tá no sonho juvenil dele de levar a Mamimi pra um motel. Cara, eu acho que essa é uma das cenas mais difíceis do anime inteiro. E é a prova de que ele entendeu tudo errado, mas provavelmente a gente também. Desde o início, a gente achou que a Mamimi gostava dele, e ele que não queria nada com ela por respeito ao irmão. Mas a verdade é que a Mamimi não gosta do Naota. Não desse jeito. Pra ela, o Naota é um remédio pra solidão e pra carência. Mas só isso. O ciúme dela não é amoroso, é possessivo. Ela quer ter o Naota pra ela, mas só como amigos, só pra ela não se sentir sozinha. E esse negócio de levar ela pro motel faz ela se sentir totalmente ofendida, e com razão. Mas o pior de tudo é saber que talvez ela perca essa amizade. E o Naota, se sentindo contrariado, tenta beijar ela à força. Cara, esse episódio é terrível. Bora pra parte que tem robô gigante? Esse take... Eu já comentei sobre um take desses na parte 1 e eu não vou fazer isso de novo, beleza? Dá play. Esse é o maior monstro que apareceu até agora. Finalmente honrando as palavras robô gigante. E no meio da confusão, o nome de que a Mamimi chama desesperadamente pedindo pra salvar ela não é do Naota, e sim do irmão dele. Eu realmente acho que esse foi o último prego que faltava nessa tragédia. Bom, do outro lado da cidade, a Haruko tá humilhando o Amaral. E eu não tô exagerando, ela está literalmente humilhando o Amaral. E quando ela percebe que o Naota invocou outro monstro na cidade, a Haruko dá uma pancada na testa do Amaral para fazer ele invocar uma arma. O maluco desmaia e ela ainda reclama que a testa dele é muito pequena. Cê é louco, cara, eu tô precisando tocar numa grama. Aí a Haruko vai lá vestida de coelhinho, porque sim, e o Naota entra no Kant pra lutar. Eles deixam a Mamimi em um lugar seguro e começa uma das batalhas mais legais do anime. Só que, especialmente essa, é mais difícil que todas as outras. Esse episódio inteiro teve uma temática sobre armas. E no final, eles acabaram ficando sem munição. A Haruko foi ferida e, não importa o quanto eles batessem, nada adiantava. Isso até o Kant tirar mais uma carta da manga. Gibson EB0 1961, um baixo caríssimo. Mas esse em especial é a arma do Atonsky, o pirata espacial. Lembra o que o Sr. Sobrancelha disse? Então, ele destruiu o monstro com um golpe só. E agora, nós temos que ir com calma, porque aconteceu muita coisa de uma vez. Primeiro, o monstro virou uma estátua de pedra. E como prometido, a Medical Mecânica iniciou a fábrica. E por último, não resta mais dúvida. O Atonsky tá dentro do robô. E se no começo desse episódio até parecia que a Haruko estava interessada no Naota, agora ela literalmente pisa nele enquanto olha pro robô do mesmo jeito que a Mamimi olhava no início do anime. É impressionante como um dia foi suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. Inclusive, isso quer dizer também que a Mamimi estava certa sobre o robô ser um deus espacial. Então, por favor, deixe os comentários desse vídeo e escreva "Desculpa, Mamimi". Mas enfim, vamos para o sexto e último episódio. Nesse ponto, já tem mais ou menos um mês desde que a última luta ocorreu. Desde lá, a fábrica não parou de soltar vapor, e agora tudo na cidade é frio, úmido e cinza. A Haruko também fugiu com o robô para algum lugar, o que é bem estranho, afinal, mesmo brigada com o Amaral, ela mesma disse que faz parte da Patrulha Galáctica, e a missão dela, na teoria, é capturar o Atonsky. Mas, aparentemente, ela estava mentindo sobre várias coisas. Quem diria que confiar nessa mulher não seria uma boa ideia, né? Poxa vida, ela não deu nenhum sinal de que faria isso.
E bom, fora isso, também já faz um mês desde que o Naota não fala com a Mamimi. E considerando os últimos acontecimentos, eu acho que isso é até uma coisa bem sensata a se fazer. Um detalhe que eu acho legal é que agora o Naota gosta daquela bebida que ele recusou no início do anime. Bebida amarga, é coisa de adulto, não é? Ou algo desse tipo. Eu adoraria falar que, depois que a Haruko foi embora, as coisas voltaram ao normal na cidade, mas elas não voltaram, elas estão piores. No início, era aquele sentimento de tranquilidade, melancolia. Agora, é só melancolia. Até o gatinho da Mamimi arranjou outra gatinha e deixou ela. Eu acho que essa também é uma oportunidade pra falar do Amaral. Você deve ter reparado que as sobrancelhas dele são falsas, né? Na verdade, elas são feitas de alga nori, aquelas de fazer sushi, sabe? Isso é uma brincadeira que as crianças no Japão fazem pra parecerem mais velhos. Exatamente como a Eri fez com os óculos ou como o Naota fez o anime inteiro. O Amaral, mesmo sendo um adulto, ele ainda precisa dar um jeito de parecer mais adulto, porque não é o suficiente. Ele não gosta de comida picante ou amarga, ele se entope de doces e tem medo de ser enganado de novo. Deixa eu te contar um segredo, Naota. A Haruko nunca foi da patrulha espacial. Primeiro, que o nome verdadeiro dela é Haharu, e ela está apaixonada pelo Atonsky, um ser capaz de destruir galáxias inteiras. Recentemente, a Medical Mecânica conseguiu conter ele nesse planeta, então a Haharu veio pra cá pra resgatar ele. Todos esses monstros que nós vimos até agora eram tentativas da própria Medical Mecânica de evitar que o Atonsky fosse libertado. Nessa brincadeira, valia até arriscar um planeta inteiro, afinal, antes só um do que uma galáxia inteira. Isso quer dizer então que a Medical Mecânica é boazinha? É claro que não! Ninguém com poder é bonzinho. E eles com o poder de um deus cósmico também não seriam. Não é à toa que essa fábrica tem a forma de um ferro de passar e solta vapor. A Medical Mecânica quer alisar o mundo, padronizar ele sem nenhum defeito, sem nenhuma ruga, nenhuma pessoa minimamente parecida com a Haruko. Um mundo inteiro liso, plano e chato. Bom, é claro que se as coisas ficariam assim por muito tempo, uma hora alguém seria obrigado a fazer alguma loucura. E por isso, a Mamimi ia ligar pro ex dela. Sim, o ex que já tá namorando outra mulher. Sorte que esse robozinho esquisito impediu. Chato que ele comeu o celular. Mas tudo bem. A Mamimi tá precisando de um amiguinho, já que até o gato abandonou ela. E o Naota tá lá, vivendo a vida dele parada de um jovem triste e solitário, implorando para que algum milagre aconteça e gire tudo de ponta cabeça. E quando ele desce as escadas, o milagre dele tá lá, jantando com a família como se nada tivesse acontecido, como se fosse no primeiro episódio. Tão do nada quanto ela sumiu, ela voltou. Mesmo que ela seja uma criminosa procurada, uma terrorista espacial, uma mentirosa de primeira, ela voltou. Nesse momento, Naota tem todos os motivos para desconfiar dela mais do que nunca. Pra falar a verdade, depois de tudo que ela fez, depois de saber que tudo isso é culpa dela, o certo a se fazer era não se envolver mais com essa maluca, mas não dá. Ele até pergunta por que ela voltou, e ela responde que foi pra ver ele. Parece que é outra mentira, mas ela jura que é verdade. Mas será que é verdade mesmo? Eu acho que não, mas a verdade é que não importa se é verdade ou não é verdade. A Medical Mecânica está fazendo de tudo para apagar do mundo as pessoas como a Haruko, mesmo que seja mentira. Ela estar ali é como o sol que há tanto tempo não brilha nesse céu nublado. E pela primeira vez nesse anime, a gente vê o Naota aceitando ser uma criança e chorando todas suas frustrações no peito dela. Se é verdade ou não é verdade, tanto faz. Na melhor das ocasiões, esse mundo vai estar condenado do mesmo jeito. Então, que se dane. Vamos tentar viver um pouco, nem que seja fugindo de casa. Um paralelo que esse anime faz várias vezes é que a comida da Haruko é ruim. Toda hora ela tá comendo alguma coisa que ela não gosta. Isso porque ela vive em função de experimentar coisas novas, mesmo sabendo que elas podem ser ruins. Mas, assim, em vez de quando, ela também encontra coisas boas. Da uma centena de lições que esse anime deu pra gente, talvez essa seja mais importante e mais difícil de seguir na vida real. Não sei. É difícil dizer. Enquanto isso, a Mamimi continua alimentando o cachorrinho robô com lixo eletrônico. Ela chega inclusive a fazer o bicho comer uma moto, só porque o motoqueiro molhou ela mais cedo. É bom lembrar que essa menina é uma espiromaníaca que só parou por causa do poder da amizade. E meio que as amizades se foram, então qualquer oportunidade de fazer merda ela tá aceitando. Só que dessa vez, não é um dos robôs feitos para lutar contra o Atonsky. Esse aqui é o núcleo do terminal do Kant, a peça que faltava para ele ser completo. Ou quase. Ainda falta a testa do Naota, o canal NO para fazer a ligação entre o corpo e a mente do Atonsky. E agora, o Naota tem uma escolha: ouvir a razão e a lógica, voltar para sua família e amigos e não destruir o mundo, ou ter fé nas malucas e mandar tudo pra casa do caralho. E não é mistério nenhum que esse moleque já parou de pensar com a cabeça de cima tem 3 episódios. E bom, é isso aí.
Vamos de terceiro impacto? O plano da Medical Mecânica era usar os poderes do Atonsuke para paralisar o universo inteiro. O da Haruko era interromper isso, para ela mesma absorver os poderes do Atonsuke. E o Naota, sabendo que qualquer uma dessas situações causaria o fim do mundo, decide ele mesmo absorver os poderes de um deus cósmico ancestral. Na moral, no anime inteiro a gente não viu a Haruko com uma intenção assassina tão frenética. Ela tá atacando o Naota na intenção de matar ele, mas não tem como. Ele literalmente tem os poderes de um deus destruidor de galáxias. Agora, ele pode acabar com ela, mas é claro que ele não vai fazer isso. Afinal, eu te amo. E ganham liberdade as majestosas asas de um anjo, e que leva embora consigo toda essa maldade. Atonsuke, o anjo da morte, destruidor de galáxias, agora está livre para ir embora. Afinal, era só isso que ele queria esse tempo todo, ir embora. Depois disso, a Haruko sobe na moto dela e se despede. A vida dela se resume a caçar aquele pássaro, e ela não vai perder ele agora. E ela até pensa em chamar o Naota, mas desiste logo em seguida. Você ainda precisa crescer mais um pouco antes disso. E ela vai embora sem se despedir, igual como chegou. Mas dessa vez, levando a guitarra dele e deixando a dela em troca. Bom, é isso aí. Diferente da Haruko, a Mamimi usou 2 palavras para se despedir do Naota antes de se mudar. Essa cidade já não é mais pra ela, e meio que tudo bem. Antes de sair, a foto que ela tirou ainda saiu no jornal. Bem legal. E bom, por eliminação nós temos uma vencedora. Se você apostou na Eri, meus parabéns. Eles vão pro ensino médio agora. Oficialmente já não são mais crianças. E mesmo depois de um tempo, o Naota continua guardando a guitarra da Haruko. E eu acho que esse é um simbolismo que vale muito a pena ser dito nessa obra. Na nossa vida, a gente vai encontrar pessoas que vão nos mudar completamente e depois disso irão seguir seu rumo. E eu digo isso não necessariamente no sentido romântico. Namoradas, amigos, família, os nossos pais, todas as pessoas que fizerem diferença na nossa vida, mesmo que um dia você nunca mais as veja, você sempre vai levar uma parte delas contigo, e elas vão levar uma parte de você com elas. O irônico, ou talvez engraçado disso tudo, é que todas essas lições de moral estão em um vídeo com um título desses. E é por essas e outras que a internet pode reclamar o quanto quiser, mas eu não vou deixar de amar os clássicos cult. Mesmo que alguém venha e me prove que toda essa magia dos detalhes, na verdade, são só delírios da minha cabeça, e tudo isso não passa de saudosismo, tudo bem, eu ainda consigo viver feliz com isso. E eu espero muito que você tenha ficado feliz também. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere fazer aquele esquema de YouTube. Dar like, se inscrever, hypar o vídeo e mandar para seus amigos. É claro, eu quero agradecer aos hiper mega fenomenais membros do canal. Os seres humanos mais incríveis da história. Tudo isso aqui acontece graças a vocês, galera. Então, muito obrigado. Inclusive, um obrigado especial aos membros nível anjo, que são as pessoas que dão o maior apoio para que tudo isso continue acontecendo. Muito obrigado, de verdade, galera. Vejo vocês na próxima. Valeu! Falou!